Eu acho que o Congresso Nacional tem sido muito omisso, né? Talvez seja esse um dos motivos dessa permanente necessidade de chamar o judiciário a falar. O Poder Judiciário é um poder inerte, é um poder que só age mediante provocação. Nesse caso, por exemplo, da CPI, há uma previsão constitucional que a CPI é um direito da minoria. Quem foi bater às portas do Supremo Tribunal Federal foram os senadores da República. O Supremo não levantou de manhã e falou assim, eu vou abrir uma CPI. Não é assim que funciona. Na realidade, a omissão do Congresso Nacional, porque estavam presentes os requisitos constitucionais, as assinaturas mínimas e o objeto definido. Então, nós temos que entender esse processo. O Congresso Nacional tem sido omisso, sim. Não existe vácuo de poder, Ludmila. Não existe. A partir do momento que o Congresso Nacional não age, se alguém provocar o judiciário, necessariamente o Supremo tem que agir. E o Supremo fez o correto. Determinou a abertura porque estavam presentes os requisitos constitucionais. O que também nós temos que discutir, e acho que aí é gravíssimo, foi a tentativa de interferência na CPI que foi feita por um senador da República e pelo presidente da República. Isso é de uma gravidade ímpar, porque uma tentativa, inclusive, falando na hipótese de abrir impeachment contra o ministro Supremo, tentando, em primeiro lugar, mudar o objeto determinado da CPI, que é grave, é crime de responsabilidade, e mesmo crime comum. Nós tivemos senadores, e as pessoas podem se lembrar, que foram condenados agora na tal Lava Jato, porque interferiram no andamento de CPI do Congresso Nacional, senadores da República. E agora a gente vê um presidente da República conversando com o senador para primeiro mudar o objeto e depois constranger o Supremo Tribunal Federal. Então eu penso que, na ausência da necessária atuação do Legislativo e na provocação que foi feita ao Poder Judiciário, o Supremo agiu bem, agiu dentro da Constituição. Por sinal, Kaique, é importante a gente ver que isso tem acontecido durante a pandemia. Por exemplo, nós temos um presidente genocida que não se preocupa na condução para enfrentar a pandemia com o modelo do mundo inteiro. Hoje nós somos párias internacional por isso. Naquele momento, nós não tínhamos ministro da Saúde, Ludmila. Na falta do ministro da Saúde, as pessoas acionaram o Supremo Tribunal Federal. O verdadeiro ministro da Saúde, num dado momento, há muito pouco tempo atrás, na verdade, era o ministro Ricardo Lewandowski, que teve a coragem constitucional, e estava correto, de tomar uma série de medidas que o Executivo não tinha tomado. A CPI, evidentemente, é um instrumento poderosíssimo do Poder Legislativo, só que nós temos que ter a consciência de que uma CPI demora, leva tempo para a investigação, é necessário o ampla defesa, o devido processo legal. Então, a minha preocupação maior é que nós estamos num momento de 4 mil mortes diárias, nós estamos num momento de um presidente absolutamente sádico, um presidente que não tem nenhuma responsabilidade com a vida, ao contrário, que cultua a morte, e esse presidente tem feito cortinas de fumaça para tirar aquela atenção que, para mim, tem que ser a única, que é o combate à pandemia e o tratamento que deve se dar. No caso dele, é impeachment e crime de responsabilidade e também crime comum. Eu faço parte da comissão da Ordem, que terminou hoje um trabalho muito interessante, montada pelo nosso querido amigo presidente do Conselho Federal, Felipe, e nós apresentamos hoje ao Felipe um pedido para que a Ordem estude o impeachment do presidente e também uma complementação à representação anterior por crime comum que a Ordem já havia feito. Agora, tendo como resultado do crime contra a saúde pública, agora tendo como resultado morte, porque esse estudo ao qual a Sheila se referiu vai vir a público agora com mais detalhes e pode-se comprovar que dolosamente o presidente da República é responsável por milhares de mortes. Então, eu, repito, tenho muita preocupação com essa cortina de fumaça, já escrevi sobre isso, inclusive, em colunas que eu faço, porque esse episódio do presidente da República, ontem eu conversei com o ministro Supremo, que acha que essa conversa do presidente da República com o tal do Jaburu foi combinada. Na verdade, foi uma forma de exatamente de soltar uma cortina de fumaça para que nós saiamos do debate necessário, que é a responsabilização do presidente pelas mortes. Essa deve ser a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 10. Porque a CPI, que é importantíssima, o PT e a esquerda é muito interessante, eles criticaram muito o Jacques Wagner porque ele não assinou.
Mas não é que ele assinou porque ele é contra. Ele não assinou por causa da oportunidade. Porque vai criar uma expectativa, amanhã, e hoje os jornais todos já estão assim, amanhã a discussão vai ser sobre CPI, se vai estar o Senado presidindo através de alguém ligado ou não ao presidente da República. E, enquanto isso, 4.000 pessoas morrem e nós perdemos a oportunidade de ter o impeachment de um presidente genocida. Então, Kaique, eu entendo a sua preocupação e ela é legítima. Nós vamos ter um embate jurídico e político. Toda CPI é assim. Eu já advoguei em muitas CPIs. Só que, infelizmente, para se apurar essa responsabilidade, essa CPI vai durar meses, provavelmente. A produção de prova não é fácil. Quando a prova for produzida, eu espero que nós já tenhamos saído desse precipício onde nós estamos. O Brasil não suporta mais. Eu estava vendo hoje 62% dos que estão sofrendo diretamente com a Covid são faxineiros, pessoas garis, pessoas que trabalham na limpeza. É algo impressionante. Então, eu tenho muito medo de que nessa discussão na CPI nós tenhamos mais uma vez uma cortina de fumaça. É importante apurar a responsabilidade? Claro que é. Nós temos que apurar do presidente da República, poderia ser através do impeachment, que infelizmente temos 200 e tantos pedidos lá. É uma discussão que nós temos que fazer, Sheila, é sobre esse extremo poder nas mãos do presidente dos poderes da República. A presidente do Supremo Tribunal, o presidente determina a pauta. Na votação da presunção de inocência, nós sofremos 2 anos. Poderíamos ter julgado muito antes. Agora nós temos um presidente do Supremo que dá uma liminar contra o juiz de garantias e não leva para julgar. Na verdade, foi criada uma comissão de juristas, eu sou o único lá que não sou jurista, sou advogado, para estudar a questão da pandemia, presidida pelo ministro Casares Brito, Miguel Reale Júnior, Nabor, Geraldo Prado, uma série de pessoas ilustres, Siqueira, Marta Saad. E nós terminamos ontem o nosso trabalho. Nós fizemos uma proposta ao Felipe Santa Cruz para que ele apresente um pedido de impeachment. A ordem ainda não apresentou o pedido de impeachment. Eu penso que a ordem, a segurança que dá para o cidadão que nos acompanha e pelo histórico da ordem, que não tem faltado ao país em momentos relevantes, eu acho que é muito importante se passar essa nossa proposta de pedido de impeachment. Ainda está sendo votada, nós apresentamos isso hoje ao Felipe Santa Cruz, foi tirada a unanimidade na nossa comissão. E, além disso, nós fizemos existe uma representação que a ordem fez, isso sim o Conselho Federal já fez, representação ao Procurador-Geral da República, para apurar a hipótese de denunciar por crime contra a saúde pública, lá do 268 do Código Penal. Nós fomos além, Ludmila e Kaique. É importante, Sheila, ressaltar isso, porque nós entendemos que o resultado morte ocorre no caso concreto. Existem estudos que estão saindo agora que dizem do percentual de mortos que podem ser diretamente relacionados da responsabilidade do presidente da República. Isso é gravíssimo. Porque, veja bem, a pandemia, obviamente, como o próprio nome diz, mostra a gravidade da crise sanitária no mundo inteiro. É óbvio. Ninguém pode dizer que ele é o responsável pela pandemia. Mas quando ele, deliberadamente, dolosamente, opta por não fazer o enfrentamento, aí as atitudes são as mais diversas que existem, desde o momento em que ele se coloca contra o enfrentamento priorizando a ciência, no momento que ele fala da não necessidade do isolamento, sendo que o lockdown, talvez, principalmente quando não tem saída, é a única forma de evitar a transmissão, e principalmente, na minha visão, no momento em que ele opta por não comprar vacina. Ele pega esse negacionismo a ponto de dizer que a vacina ela é negativa. Agora nós sabemos que lá em julho foram oferecidos 130 milhões de doses. Sabemos que em setembro foram oferecidos 30 milhões de doses de outra vacina. Isso é criminoso. Não tem outra saída. Nós vamos ter que tomar uma atitude, o Brasil vai ter que tomar uma atitude. Ou nós vamos continuar vendo 4.000 pessoas morrer diariamente? Não, não é possível. A ordem está sendo chamada, o Conselho Federal deve estar debatendo isso nessa hora. 2 pontos principais. O primeiro é um pedido de impeachment. Claro, a comissão deliberou, mas a comissão não tem o poder de fazer com que a ordem cumpra. Agora vai dentro do Conselho Federal da Ordem. Eu não sou conselheiro, eu não participo muito de exame de ordem, de questões de ordem, mas eu achei que era fundamental participar dessa comissão. E a outra questão é a responsabilidade criminal. Aí nós vamos ter que fazer uma discussão, Sheila, que eu tenho feito já há algum tempo, escrevi sobre isso há uns 8 meses atrás, do poder excessivo que se concentra nas mãos do Procurador-Geral da República. No Brasil, Ludmila,
O Procurador-Geral da República é o que nós chamamos de dominus litis. Só ele tem o poder de denunciar o presidente da República. Ele é mais poderoso do que 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. As pessoas têm que entender que o Supremo é um poder inerte, como eu disse aqui no início. Os outros ministros se reunirem em plenário não pode dizer vamos abrir um processo contra o presidente da República. Não existe. A Constituição não prevê. Nós somos escravos da Constituição. Tem que haver uma denúncia. A denúncia é um processo formal que, se aceito, dá início à ação penal. Eu discuti, Sheila, e propus, mas, infelizmente, a comissão não chegou a um consenso, a hipótese de uma queixa subsidiária. Porque não é possível que nós fiquemos sem poder agir contra um cidadão que dolosamente é responsável pela morte de milhares de brasileiros. De milhares. É uma política genocida e é uma política sádica. Um culto à morte. Então, vamos ser jurídicos, vamos pensar juridicamente. Todos os requisitos do impeachment estão presentes. Os crimes de responsabilidade existem aos borbotões. Talvez você poderia dizer, não, no caso da Dilma não existiu crime de responsabilidade. Não existiu, do meu ponto de vista, tecnicamente. Mas existiam as condições, infelizmente, políticas para aquilo. Porque o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Se você não tiver a maioria, e eu conversei sobre isso com o ex-presidente Rodrigo Maia, que deu a entender que realmente não tinha maioria naquele momento, se você leva a julgamento o impeachment, acontece o que aconteceu com o Trump, ele fortalece quando ele ganha. Nós temos que criar as condições políticas. Aí quem entende de Congresso Nacional, Sheila, diz que se o presidente não tiver abaixo de 20% de aprovação, infelizmente tem mais de 20% de brasileiros que ainda acreditam nessa política negacionista, que ainda apoia a morte. Então, nós temos que ter responsabilidade, mas agora é hora de nós nos posicionar. Pelo impeachment está posto. E também pela necessidade de fazer uma responsabilização criminal que diga respeito às mortes. Porque isso, de certa forma, choca ou impacta mesmo aquele cidadão que fica preocupado num processo criminal. Olha, não tem que se falar em desestabilizar o Brasil mais do que já está desestabilizado. Não existe desestabilização maior do que imaginar a dor das pessoas sem ar, das pessoas sem cama, das pessoas sem conseguir ser hospitalizadas, ou mesmo daquelas que estão hospitalizadas com a falta absoluta de oxigênio nos hospitais. É um drama.